Olá a todas e todos. Essa é a quinta aula do curso de História da Filosofia Contemporânea em regime de ensino remoto emergencial, ano de 2020. De fato, semestre letivo de 2020/1 ainda. Essa aula, em continuação imediata da precedente, é dedicada a On the Noting de Bertrand Russell. Eu observei para vocês que On the Noting adquiriu instantaneamente, tão logo foi publicado, o status de um paradigma da filosofia, como escreveu Frank Ramsey. Paradigma significa um modelo, um padrão, uma realização exemplar a ser imitada, a ser emulada. E suscita a questão, já que é muito raro na história da filosofia que uma teoria seja proposta e aceita universalmente sem contestação por ninguém. O que é responsável por isso? E como eu disse para vocês, o Russell dá dois conjuntos de razões para aceitar a teoria da denotação que ele apresenta em On the Noting. Um é um argumento contra a teoria da denotação que ele próprio havia sustentado no capítulo On the Noting do livro The Principles of Mathematics. Bom, isso é uma boa razão para rejeitar algo que o Russell havia pensado antes, mas não é por si só razão suficiente para estabelecer que a teoria agora proposta é correta, a menos que a gente pressuponha que não há uma terceira alternativa. Isso é exatamente o que o Russell pensava, que não havia uma alternativa ao que ele estava propondo, a não ser o que ele mesmo havia proposto antes. E por isso, para Russell, esse é um argumento decisivo. Um argumento extremamente obscuro e escorregadio, vamos dizer assim, a ponto do próprio Russell ter dito anos mais tarde, não perdendo a ocasião de fazer piada, como sempre, que ele próprio já não sabia mais o que ele tinha querido dizer com aquele artigo. Bom, mas isso é uma coisa que o Russell faz em favor da teoria. Outra coisa que ele faz, ele não apresenta como um argumento, cuja conclusão é que essa teoria das descrições é uma teoria verdadeira, mas como uma ilustração da serventia da teoria das descrições, da sua aplicabilidade, para que ela serve. E isso, a meu ver, é que sim, teve um tremendo impacto sobre os seus contemporâneos, porque há mesmo uma reconcepção da tarefa da filosofia envolvida no tratamento que o Russell dá ao que ele chama os três quebra-cabeças, que ele apresenta com dificuldades que toda a teoria acerca da denotação, acerca de expressões denotativas, deveria ser capaz de resolver. E que ele trata de mostrar que a teoria que ele propõe resolve. O que emerge daí é uma imagem reconcebida da filosofia, essencialmente uma imagem em que a filosofia aparece não como uma atividade teórica consistente em produzir teorias que deem conta de certos problemas que precisam ser resolvidos, mas como uma atividade cujo resultado não é nenhuma solução teórica para algum problema pré-existente, mas é a dissolução, na prática, de pseudo-problemas pré-existentes. Por isso, o Russell emprega a expressão puzzle, quebra-cabeça. Essa expressão é crucial, e é crucial que o Russell use puzzle e não problem, porque ele não quer dignificar as dificuldades com as quais ele está lidando, tratando-as como se elas fossem problemas filosóficos genuínos. Isso vai ter um tremendo impacto sobre os filósofos de gerações subsequentes. Isso vai aparecer no coração da obra filosófica de Wittgenstein, na filosofia de Carnap, de Schlick, de Neurath, dos filósofos do Círculo de Viena em geral. A filosofia dissolve perplexidades intelectuais espúrias, pseudo-problemas, pela via da análise lógica da linguagem. A noção de análise da linguagem, que vai informar a tradição analítica daí em diante, tem a sua primeira realização concreta em On the Noting. Então vamos reprisar quais eram as três dificuldades e vamos ver como é que Russell resolve cada uma delas. Primeiro,
uma dificuldade acerca da noção de identidade. Acerca da noção de identidade, tal qual essa noção é explicada para nós pela lei de Leibniz. Vamos escrever aqui uma vez para fixar isso. A lei de Leibniz diz que para todo x e todo y, se x é igual a y, então f de x implica f de y. Também chamado princípio da indiscernibilidade dos idênticos. Se x e y são o mesmo, toda a propriedade de x é uma propriedade de y. Ora, essa lei parece suscitar um problema. E o primeiro quebra-cabeça de Russell é esse. Se A é idêntico a B, o que quer que seja verdadeiro de um é verdadeiro do outro. E qualquer um pode ser substituído pelo outro em qualquer proposição sem alterar a verdade ou falsidade da proposição. Isso é exatamente o que diz a lei de Leibniz. Ora, George IV queria saber se Scott era o autor de Waverley. E, de fato, Scott é o autor de Waverley. Assim, podemos substituir o autor de Waverley por Scott e provar que George IV queria saber se Scott era Scott. No entanto, o interesse pela lei da identidade dificilmente pode ser atribuído ao primeiro cavalheiro da Europa. É insano imaginar que o rei da Inglaterra se preocupasse por saber se para todo x é igual a x, que todo objeto é idêntico a si mesmo. Essa espécie de proposição, como o Russell gosta de dizer, que só aparece nos livros de lógica. Nenhuma pessoa comum poderia estar interessada nisso. Há um episódio verídico, só um parêntese histórico aqui para informar, por trás desse exemplo que o Russell dá. Walter Scott publicou as novelas da série Waverley, do ciclo de novelas dele, anonimamente. Mas, devido ao grande sucesso que essas novelas tiveram, cada um que ele publicava, ele punha, assim, por exemplo, A Dama do Lago, pelo autor de Waverley. Ivanhoe, pelo autor de Waverley, e assim por diante. Então, havia um escritor cuja identidade não era conhecida e que era identificado pela descrição o autor de Waverley. George IV achava que ele sabia com certeza quem era esse autor de Waverley e era o Walter Scott. Então, o que aconteceu então foi que num jantar no Palácio de Buckingham, em que Scott estava presente, o monarca ergueu a taça de champanhe e, olhando fixamente na direção de Scott, ergueu um brinde ao autor de Waverley. Scott, com muita elegância, disse: Majestade, eu não tenho a presunção de conhecer esse ilustre personagem, mas se alguma circunstância me levar alguma vez à presença do autor de Waverley, eu não deixarei de transmitir essa saudação. Então, muito bem, o que acontece, o que tudo indica é que temos um problema com essa lei aqui. Temos um problema porque ela nos diz que toda vez que eu falar sobre o autor de Waverley, eu estou falando sobre Scott e vice-versa. Portanto, toda predicação sobre o autor de Waverley poderia ser substituída numa predicação sobre Scott. Ora, é certo que George IV quer saber se Scott é o autor de Waverley, e é perfeitamente falso que ele queira saber se Scott é Scott. Tá? Essa é a primeira dificuldade. A segunda, o problema não é a lei de Leibniz, mas outra lei fundamental, ainda mais fundamental, a lei do terceiro excluído. Russell mostra que, aparentemente, existem proposições negativas, proposições que são falsas, cuja negação também é falsa, violando, assim, o princípio do terceiro excluído. Pela lei do terceiro excluído, escreve Russell, ou A é B, ou A não é B, deve ser verdadeiro. Assim, ou o atual rei da França é calvo, ou o atual rei da França não é calvo, deve ser verdadeiro. Mas, se enumerarmos as coisas que são calvas e depois as coisas que não são, não encontraremos o rei em nenhuma das duas. O atual rei da França. Os hegelianos, que adoram uma síntese, provavelmente dirão que ele usa peruca.
piada aqui consiste em uma farpa na direção dos hegelianos, porque precisamente o que a gente encontra em Hegel é a propositura de um sistema lógico-metafísico em que não vale o princípio do terceiro excluído. Nós podemos realmente ter uma proposição falsa cuja negação também é falsa, porque qualquer uma das duas apreende apenas uma parte da verdade e não a verdade inteira. Então nós teremos tese, o rei da França usa peruca, antítese, o rei da França não usa peruca, e uma síntese de ordem superior que suprassume ou subsume ou supera essas duas proposições antagônicas numa proposição verdadeira. Então, a alusão, a ideia de que eles têm uma solução que é a ideia de síntese, tem uma base histórica bem determinada. O Russell está efetivamente pensando nas razões que levaram os hegelianos a sustentar coisas como que uma proposição falsa pode ter uma negação que também é falsa, que é exatamente o que parece ser o caso com esse segundo quebra-cabeça. O terceiro, finalmente, consiste na pergunta que o Russell discutiu durante muito tempo com o grande filósofo austríaco Alexis Meinong, sobre como é possível negar falsamente a existência de algo. Como é possível negar a existência de algo e dizer algo verdadeiro? Pareceria que quando eu tenho algo da forma X existe, ou bem X designa alguma coisa e a frase é verdadeira, ou bem X não designa nada e a frase não é falsa, mas sem valor de verdade. Ela é sem sentido, porque um dos seus termos não designa nada. E quando eu digo X existe e X é uma expressão que não designa nada, eu não estou dizendo acerca de nada que existe, nem que deixe de existir. Então, o quebra-cabeça aqui é que pareceria que uma proposição que afirma a existência só pode ser ou verdadeira ou sem sentido, mas nunca, só pode ser ou falsa ou sem sentido. Ou ela é falsa porque o X em X existe designa alguma coisa, e portanto é falso dizer que X não existe, ou a proposição X não existe não tem sentido porque X não designa nada. Então ela tem essa forma negativa da proposição. A pergunta é como é que eu posso ter existenciais negativos? Como um juízo existencial pode ser outra coisa senão ou bem verdadeiro, porque o objeto designado existe, e eu não estou dizendo nada de novo ao dizer que X existe, ou sem sentido, porque não há objeto nenhum do qual eu esteja dizendo que existe nem que não existe. Então Russell escreve, considere-se a proposição A difere de B. Se isso é verdadeiro, há uma diferença entre A e B, fato que pode ser expresso da forma a diferença entre A e B subsiste. Se é falso que A e B difere de B, então não há diferença entre A e B, fato que pode ser expresso da forma a diferença entre A e B não subsiste. Mas como é que uma non-entity, ele escreve, uma quimera, um objeto inexistente, pode ser o sujeito de uma proposição? Eu penso, logo eu sou. Não é mais evidente que eu sou o sujeito de uma proposição, logo eu sou, desde que eu sou seja tomado como afirmando de subsistência. Assim, pareceria, deve sempre ser autocontraditório negar o ser de qualquer coisa. Mas vimos, em relação a Meinong, que admitir o ser também leva às vezes a contradições. Assim, se A e B não diferem, supor ou que há ou que não há tal objeto como a diferença entre A e B parece igualmente impossível. Me deixem apanhar o Principles of Mathematics. Eu quero mostrar para vocês como o Russell endossou a tese de Meinong expressamente 2 anos antes de John Denoten nos Principles of Mathematics. Só um instante. Ok, tenho aqui The Principles of Mathematics. No parágrafo 437, o Russell escreve: ser é aquilo que pertence a todo termo concebido. Termo é a noção mais geral que o Russell tem na ontologia dele. Termo é qualquer coisa. Quando se diz para todo X, X é um termo. Isso é uma entidade qualquer, de qualquer espécie que seja. Ser é aquilo que pertence a todo termo concebível, isso é, a todo objeto possível de pensamento. Em suma, a tudo que possivelmente pode ocorrer numa proposição verdadeira ou falsa, e a todas essas proposições elas próprias. Ser
pertence a tudo que pode ser contado. Se A é um termo que pode ser contado como 1, é evidente que A é algo e, portanto, que A é. A não é, será sempre ou falso ou sem sentido. Se A não fosse nada, não se poderia dizer de A que é. A não é implica que há um termo A cujo ser está sendo negado e, portanto, que A é. Assim, a menos que A não é seja um som vazio, deve ser falso, o que quer que A possa ser. Os números, assim como os deuses de Homero, as relações, as quimeras e os espaços quadridimensionais, todos têm ser. Pois, se não fossem entidades de alguma espécie, não poderíamos formar proposições acerca deles. Assim, o ser é um atributo geral de tudo, e mencionar qualquer coisa é mostrar que essa coisa é. A existência, ao contrário, é a prerrogativa de apenas alguns dentre os seres. Existir é ter uma relação específica com a existência. Uma relação, a propósito, que a própria existência não tem. Portanto, corolário, Russell não recua diante do paradoxo, a existência não existe. Coisas existem, a própria existência não existe. Isso mostra incidentalmente a fraqueza da teoria existencial do juízo. A teoria de que toda proposição diz respeito a algo que existe. Pois se essa teoria fosse verdadeira, ainda seria verdadeiro que a própria existência é uma entidade. E deveria se admitir que a existência não existe. Assim, a consideração da existência leva-nos a proposições não existenciais e, não desse modo, contradiz a teoria. A teoria parece, de fato, ter surgido do descaso pela distinção entre existência e ser. No entanto, essa distinção é essencial se é que poderemos negar a existência de alguma coisa. Pois o que não existe pode ser algo, ou seria sem sentido negar sua existência. E assim, precisamos do conceito de ser como aquilo que pertence a tudo que é não existente. Bom, então temos 4 problemas. Nos 4 casos, parece que a gente precisaria de uma reforma nas nossas suposições ontológicas mais fundamentais. Precisamos reconceber a noção de identidade para mostrar como se podem entender fórmulas da forma A igual a B, sem supor que se A é igual a B, tudo que A é, B também é. Difícil se quer imaginar nos termos mais abstratos e mais gerais o que poderia ser uma tal teoria. Mas aparentemente o problema da curiosidade de Jorge IV suscita essa necessidade. O problema da calvície do atual rei de França suscita o desafio de pensarmos uma ontologia que não está submetida ao princípio terceiro excluído. Devemos poder abandonar o princípio terceiro excluído e admitir que a negação de uma proposição falsa pode ser ela também falsa. O falso é o momento do verdadeiro. Por isso Hegel. Por isso a alusão de Russell a Hegel na forma do sarcasmo, os hegelianos vão dizer que o rei usa peruca. Não é nem calvo, nem não calvo. E a terceira dificuldade é que nós aparentemente não podemos negar a existência de algo com sentido. A negação de existência ou bem é falsa, porque X, do qual se diz que não existe, existe, ou X não existe e a proposição X não existe é sem sentido, não falsa, mas sem sentido. Tá? Muito bem. O Russell apresenta primeiro, e eu vou deixar para discutir depois, o argumento contra a teoria dos conceitos denotativos de The Principles of Mathematics. Eu vou dizer sobre essa teoria duas coisas. Primeiro, que Russell supõe que ele está montando um ataque não apenas contra a sua própria teoria de 2 anos antes, mas contra Frege. E ele diz numa nota de rodapé que ele supõe que Frege e ele, nos Principles of Mathematics, concordavam inteiramente. Isso está completamente errado, isso é completamente falso. A crítica é uma crítica devastadora à teoria dos conceitos denotativos, mas Frege jamais teve uma teoria dos conceitos denotativos. Mais do que isso.
A crítica, no fundo, importa em reconhecer que conceitos são essencialmente predicativos, só podem ocorrer como predicados de juízos possíveis e que, portanto, é absurdo querer tomar um conceito como um objeto. Ora, isso é exatamente a posição de Frege. Então, a crítica, se ela é uma crítica que procede, é uma crítica que não apenas não atinge Hegel, como ao contrário, mostra que Hegel tinha razão, não apenas não atinge Frege, mas mostra, ao contrário, que Frege sempre tivera razão. O problema da teoria dos conceitos denotativos de Jan Denoting foi postular que certas entidades poderiam ocorrer como objetos, constituintes de proposição que são objetos, e ao mesmo tempo em que eles são objetos, eles continuam a desempenhar a função, o papel predicativo que a lógica tradicionalmente atribui a conceitos. Essa quimera eram os conceitos denotativos de relação. E esse é o problema que leva à redução ao absurdo que a gente encontra aqui em Jan Denoting. Agora, com relação aos três quebra-cabeças, o Russell escreve, então, de acordo com uma concepção que eu defendo, uma expressão denotativa é essencialmente parte de uma frase e não tem, ao contrário da maioria das palavras, nenhuma significação por si mesma. Se eu digo Scott era um homem, esse é o enunciado da forma X era um homem e tem Scott como sujeito. Mas se eu digo o autor de Waverley era um homem, isso não é um enunciado da forma X era um homem e não tem como sujeito o autor de Waverley. Abreviando esse enunciado feito no início desse artigo, podemos expressar o seguinte: no lugar de o autor de Waverley era um homem, nós diremos uma e somente uma entidade escreveu Waverley e essa uma era um homem. E falando de um modo geral, supor que queremos dizer que o autor de Waverley tem a propriedade phi, o que nós queremos dizer é equivalente a um e somente um homem escreveu Waverley e esse homem tinha a propriedade phi. A explicação de denotação agora é a seguinte: toda proposição em que o autor de Waverley ocorre é explicada como precede. Então a proposição Scott era o autor de Waverley, isso é, Scott era idêntico com o autor de Waverley, torna-se uma e somente uma entidade escreveu Waverley e Scott era idêntico com essa entidade. Ou, de uma forma inteiramente explícita, não é sempre falso de A que A escreveu Waverley, que é sempre verdadeiro de Y, que se Y escreveu Waverley, Y é idêntico a X, e que Scott é idêntico a X. Essa é a forma completamente analisada. Vejam que o fato de Russell não usar notação de lógica simbólica não torna a nossa vida mais fácil, mas ao contrário nos cria dificuldade. A teoria pode ser expressa de maneira sintética e facilmente compreensível por todo mundo se nós escrevermos o quê? Essa é a teoria das descrições completamente escrita. Queremos predicar G daquele OX, o operador iota é o artigo definido, tal que X é F. Como é que nós fazemos isso? Nós dizemos isso é verdadeiro, o X tal que X é F é verdadeiro, C e somente C. Há um X que é F, e todo Y, para todo Y, se Y é F e Y é igual a X, e X é G. Isso é a teoria das descrições definidas. Isso é a teoria essencial, a teoria central de Jan Denoting. Tá? Isso mostra como, na forma inteiramente analisada da proposição, não subsiste mais nada que sequer pareça ser um nome próprio. Né?
Descrições definidas não são nomes próprios, são expressões de generalidade lógica, de fato são quantificadores. A grande descoberta de Russell é que o artigo definido, o ou a, é um quantificador. Tá? O quebra-cabeça acerca de Jorge IV pode agora ter uma solução muito simples. A proposição Scott era o autor de Waverley, que foi escrita na sua forma não abreviada, no parágrafo precedente. Scott é o autor de Waverley, isso é, existe um e somente um X que escreveu Waverley, e esse X é Scott. Tá? Essa proposição, assim completamente analisada, não contém nenhum constituinte o autor de Waverley, que substituiríamos por Scott. Não contém. Na forma analisada a gente tem a um X que escreveu Waverley, todo Y que tem escrito Waverley é idêntico a esse X, ou seja, a 1 e somente 1, e esse X é Scott. A expressão autor de Waverley desapareceu. Não há nada que tenha sobrado aí que possa ser substituído por Scott. Isso não interfere com a verdade de inferências que resultem de fazer o que é verbalmente uma substituição de autor de Waverley no lugar de Scott. Desde que o autor de Waverley tenha o que eu vou chamar uma ocorrência primária na proposição considerada. A diferença entre ocorrências primárias e secundárias de uma expressão denotativa é como segue. Eu vou abreviar a explicação do oração aqui. Abreviar não, simplesmente facilitar. Notando o seguinte, quando nós temos quantificação múltipla, por exemplo, para todo x existe um y tal que r de xy, ou existe um y tal que para todo x r de xy, vocês estarão lembrados, essas eram duas leituras diferentes da proposição todo menino ama uma menina. Para todo x há uma menina que x ama, ou há uma menina tal que para todo x ama essa menina. No jargão do Russell, nós diríamos que na primeira leitura, o quantificador universal tem ocorrência primária e o quantificador existencial tem ocorrência secundária. Na segunda, o quantificador existencial tem ocorrência primária e o universal ocorrência secundária. Isso é, a questão é que quantificador ocorre no alcance de outro quantificador. Que quantificador é governado, logicamente, por algum outro quantificador. Essa é a ocorrência. Então, o Russell explica assim. Quando dizemos Jorge IV queria saber se tal e tal, ou quando dizemos tal e tal é surpreendente, ou tal e tal é verdadeiro, etc., o tal e tal em questão deve ser uma proposição. Suponhamos que tal e tal contém uma expressão denotativa. Podemos ou eliminar essa expressão denotativa da proposição subordinada, tal e tal, ou de toda a proposição em que tal e tal é um mero constituinte. Proposições diferentes resultarão dependendo do que qual dessas duas coisas nós fizermos. Eu ouvi falar de um proprietário suscetível de um iate, a quem um convidado, ao ver pela primeira vez o iate, disse: eu pensei que seu iate era maior do que é. E o proprietário respondeu: não, o meu iate não é maior do que é. O que o convidado queria dizer era: o tamanho que eu pensei que seu iate tinha é maior que o tamanho que seu iate tem. O que se atribui a ele nessa resposta ofendida do proprietário do iate é: eu pensei que o tamanho do seu iate era maior que o tamanho do seu iate. Tá? Eu testemunhei uma ilustração exemplar dessa passagem de Russell numa aula nos remotos anos 90, em 1995, em Princeton. Eu assisti às aulas do professor Saul Kripke, de que nós vamos falar bastante adiante, um dos mais importantes, se não o mais importante filósofo vivo no mundo hoje. E Kripke um dia entrou rindo na aula e disse: aconteceu uma coisa agora que me fez lembrar do Russell. Ele disse: eu vinha caminhando pelo campus e uma pessoa veio na minha direção, quando chegou perto, disse: oh, desculpe, eu pensei que o senhor fosse outra pessoa. E o Kripke disse: eu fiquei com vontade de responder: não, eu não sou outra pessoa. Eu sou aquele que sou. Tá? Então, assim, a frase do proprietário do iate não é existe um X
tal que x é o tamanho do iate e x é maior que x. A coisa era, existe um y, tal que y é maior do que x é o tamanho do iate e eu pensei que o tamanho do iate era y. Tá? Então, como é que fica o caso de George Scott? Bom, o que é fundamental aqui é que a premissa do argumento, o que nós temos aparentemente é uma falácia, né? Um argumento com premissas verdadeiras é uma conclusão falsa. Quais são as duas premissas? A primeira, que George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley. A segunda, que Scott é o autor de Waverley. Tá? Agora, como a segunda lei, como segunda premissa, pela lei de Leibniz, nos autoriza a substituir o autor de Waverley por Scott, extrai-se a conclusão falsa. George IV queria saber se Scott é Scott. Então nós temos premissas verdadeiras e, por conta da lei de Leibniz, uma conclusão falsa. Portanto, a lei de Leibniz tem que ser um princípio falso. Nós precisamos de uma teoria alternativa da identidade, porque supor a verdade da lei de Leibniz nos leva a nos comprometermos com falácias, a tratar como válido um argumento que é claramente falacioso. Tá? Acontece que o que o Russell mostra é que a proposição George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley é uma proposição ambígua. Vamos voltar a usar essa lousa tão artesanal quanto os nossos quadros de sala de aula. Né? Vai quebrando galho para as nossas necessidades aqui. As duas leituras possíveis dessa proposição são assim. No primeiro caso, George IV queria saber se existe somente um x, que é autor de Waverley, e segunda versão, ok. Eu usei uma abreviatura que o Russell introduz em Princípio da Matemática, já explico, não tem nenhum mistério nela. Aí, difícil a leitura. Tá. A primeira se lê assim: George IV queria saber se existe um e somente um x. Isso é uma abreviatura de Russell, aquele sinal de o imperativo ali, esse ponto de exclamação depois do codificador, significa somente um. Tá? Existe um e somente um x. E esse x é autor de Waverley, AWX, e x é Scott. Essa é uma leitura possível da proposição. Mas há uma outra que diz assim: há um x, tal que x é o autor de Waverley, e George IV queria saber acerca desse x se ele é Scott. São duas coisas muito diferentes. Tá? No primeiro caso, a gente está dizendo que o George IV queria saber se é verdadeira a proposição Scott é o autor de Waverley. No segundo caso, não se diz isso. Se diz que essa proposição é verdadeira e que o George IV queria saber acerca desse indivíduo que de fato é o autor de Waverley se ele é Scott. O Russell diz que é mais plausível que o primeiro caso seja verdadeiro. O Russell quer saber se o rei da Inglaterra quer saber se é verdadeira a proposição que diz que Scott é o autor de Waverley. Mas a segunda também é plausível. O Russell nos convida a imaginar uma situação em que o George IV avistasse Scott à distância e perguntasse: ei, é Scott? Nós não estamos dizendo aqui que ele está perguntando se Scott é o autor de Waverley. Nós dizemos que há um X aí, que de fato é o autor de Waverley, mas que o rei quer saber acerca desse X se ele é Scott. Tá?
Essa é a diferença russeliana acerca do alcance de um quantificador. Na primeira interpretação dessa frase ambígua, que é a primeira premissa do argumento, George IV queria saber se existe e somente um X que é o autor de Waverley e que esse X é Scott. Então ele quer saber acerca dessa frase completa, existe e somente um X que é o autor de Waverley e X é igual a Scott, se ela é verdadeira. No segundo caso, nós dizemos que é um X que é autor de Waverley e dizemos que George IV quer saber acerca desse X que seria Scott. Mas nós não dizemos que George IV identifica esse cara como o autor de Waverley. Por isso o exemplo de Russell. George IV pode ter avistado na distância, na penumbra, e dito aí, aquele que vai lá não é por acaso é Scott? Tá? Então nós temos aqui um contraste que diz respeito ao alcance da descrição. A descrição tem ocorrência secundária em George IV queria saber se existe somente um autor de Waverley e esse um Scott, porque o quantificador ocorre no âmbito da oração subordinada. George IV queria saber se, e aí vem uma oração subordinada e o quantificador existencial, existe somente um, ocorre aí dentro. Mas o quantificador pode ter ocorrência primária, ela governa a construção inteira. Há e somente um autor de Waverley e George IV quer saber se esse é igual a Scott. Tá? Nós temos aqui uma réplica, um caso concreto nesse contraste entre a ocorrência primária e a ocorrência secundária da expressão denotativa do quantificador, o autor de Waverley, um caso da distinção que os medievais fizeram entre pensamentos ou proposições de dicto e de ré. Considere a seguinte frase: eu quero uma casa na praia. Isso pode significar duas coisas diferentes. Isso pode significar que eu quero alguma casa na praia, eu quero que seja verdadeiro o seguinte estado de coisas. Há somente um X que é uma casa na praia e esse X é meu. Tá? Não somente um, há pelo menos um. Tá? Então, assim, dizer que eu quero uma casa na praia e identificar isso como dizendo que eu quero alguma casa na praia é dizer que, enfim, eu quero que seja verdadeiro o estado de coisas consistente em existe algo que é uma casa na praia e esse algo é meu. Mas eu posso estar de olho numa casa específica. E nesse caso eu quero uma casa na praia, assim, eu quero uma determinada casa na praia. Isso é, há um X que é casa na praia e eu quero esse X. O slogan poderia ser assim: a ambição é uma verdade, uma atitude de dicto, a inveja é uma atitude de ré. Por que de dicto, de ré? Porque no primeiro caso, é um dictum, é uma proposição completa que eu quero que seja verdadeira. Eu quero que seja verdadeiro que há uma casa na praia que é minha. E no segundo caso, a minha ambição não é o desejo de que uma certa proposição seja verdadeira, mas de que uma certa coisa seja minha. A inveja, ou a cobiça que eu tenho pela casa do vizinho, é relativa a essa coisa em particular que eu quero, e não qualquer casa na praia. Então eu quero uma casa na praia, pode significar alguma, ou pode significar uma determinada. Tá? E isso é a distinção no caso, que no caso de Russell a gente encontra entre as duas ocorrências. Quer dizer, o George IV queria saber se existe e somente um X que é o autor de Waverley e esse X é Scott, de dicto, e George IV queria saber acerca daquele que de fato é o autor de Waverley, se esse era Scott. Tá? Agora bem, se nós atentamos para o fato de que a descrição pode ter alcance primário ou secundário, nós reconheceremos que a frase George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley é uma frase ambígua. E por que é uma frase ambígua? É ambígua porque pode querer dizer que George IV quer saber se a proposição há e somente um autor de Waverley é verdadeira. Ou pode significar que George IV quer saber acerca do indivíduo que de fato é Scott, que nós identificamos como, descrevemos como
o autor de Scott, de Waverley, que Jorge IV quer saber acerca desse indivíduo se ele é Scott. Tá? O que é importante notar aqui, eu ia passando meio batido sobre isso, é o seguinte: se nós interpretamos a proposição como uma em que a descrição tem alcance secundário, que é a interpretação mais plausível, o que o Jorge IV queria saber é se existe somente um X que é autor de Waverley e esse X é Scott. Então, o fato de que Scott é o autor de Waverley não permite fazer a substituição dentro da cláusula. Queria saber se ele queria saber se é verdadeiro que há somente um X que escreveu Waverley e esse X é Scott. Não dá para substituir a somente um X que é verdadeiro por Scott. Então não vai se seguir aquilo que parece se seguir, não vai haver falácia nenhuma. Por outro lado, se a gente atribui a proposição à ocorrência primária, então segue-se sem problemas que Jorge IV queria saber se Scott é Scott, porque isso não é interpretado agora como dizendo que ele queria saber se uma instância, um caso particular da proposição do princípio de identidade é verdadeiro, mas apenas que ele quer saber acerca de um indivíduo que de fato é o autor de Waverley, se ele é Scott. Tá? O que tem de distintivo é que quando a gente faz a interpretação que confere à descrição a ocorrência secundária, a gente está fazendo uma incursão no mundo nocional, no mundo cognitivo de Jorge IV. E a gente especifica como é que ele concebe o indivíduo acerca de quem ele quer saber se é o autor de Waverley. A saber, ele pensa nesse indivíduo como o autor de Waverley, o indivíduo que ele quer saber se é Scott. Ele concebe esse indivíduo como o autor de Waverley. Quando a gente dá a interpretação, e aí não tem substituição possível. Scott é o autor de Waverley, mas o que Jorge IV quer saber é se o indivíduo que escreveu o Waverley é Scott. Então não dá para dizer que ele quer saber se Scott é Scott. Isso ele já sabe e não está nem um pouco interessado. Um interesse pela lei da identidade não pode ser atribuído ao primeiro cavalheiro da Europa. No segundo caso, a substituição é possível, mas é inócua. Inócua porque, ao dizer na conclusão que Jorge IV queria saber se Scott é Scott, nós não estamos dizendo que ele quer saber se uma proposição da forma A igual a A é verdadeira. Nós estamos querendo dizer que ele quer saber acerca de alguém que nós designamos como Scott, se esse indivíduo de fato é Scott. Então a substituição aí é inócua. E é isso que Russell escreve. Tá? Depois de dar o exemplo do iate, ele diz, voltando a Jorge IV e Waverley, quando dizemos Jorge IV queria saber se Scott era o autor de Waverley, normalmente queremos dizer Jorge IV queria saber se e somente um indivíduo escreveu Waverley e Scott era esse indivíduo. Mas podemos também querer dizer e somente um indivíduo escreveu Waverley e Jorge IV queria saber se Scott era esse indivíduo. Nessa última, o autor de Waverley tem ocorrência primária, na precedente secundária. A última pode ser expressa por Jorge IV queria saber acerca do homem que de fato escreveu Waverley se ele era Scott. Isso seria verdadeiro, por exemplo, se Jorge IV tivesse visto Scott à distância e tivesse perguntado, é Scott? Uma ocorrência secundária de uma expressão denotativa pode ser definida como uma em que a expressão ocorre numa proposição P, que é um mero constituinte da proposição que estamos considerando. De fato, é uma oração secundária. Né? E a substituição da expressão denotativa é efetuada em P, na oração secundária, e não em toda a proposição. A ambiguidade entre ocorrência primária e secundária é difícil de evitar na linguagem, mas não há nenhuma dificuldade se a gente está prevenido acerca dela. Na lógica simbólica, é evidente que ela é facilmente evitada. Claro, ou eu escrevo na frente o quantificador existencial, ou eu escrevo o quantificador existencial lá adiante, dentro da oração subordinada. Tá? O passo seguinte de Russell é mostrar que a mesma distinção entre ocorrência primária e secundária dá conta do problema da calvície do rei da França. Tá?
A nossa dificuldade é que nós temos uma proposição que diz que o rei da França é calvo e outra que diz que o rei da França não é calvo, e as duas parecem ser falsas. Falsas, não sem sentido. E falsas por quê? Nós sabemos muito bem, porque não há rei da França. Não havendo rei da França, o conjunto das pessoas que são, dos indivíduos que são calvos, não vai conter o rei da França. Mas o conjunto dos indivíduos que não são calvos também não vai conter o rei da França. Daí a aparência de que numa síntese dialética hegeliana, o rei da França não é calvo nem não calvo, mas usa uma peruca. Isso é, a aparência de que nós precisamos de uma ontologia que não obedeça mais ao princípio de não contradição. E isso é exatamente a ilusão intelectual que o segundo quebra-cabeça suscita. Agora bem, nas duas construções, o atual rei da França é calvo, o atual rei da França não é calvo, a ocorrência da descrição é primária. A gente diz, existe um X que é rei da França, tá? E tudo que é rei da França é igual a X e X é calvo. Segunda ocorrência, existe um X que é rei da França e tudo que é rei da França é igual a X e X não é calvo. Nessas duas construções, a ocorrência da descrição é primária. Mas nós podemos ler o atual rei da França como existe um X, não como existe um X tal que X é o único X que é rei da França e ele não é calvo. Nós podemos atribuir a negação à ocorrência primária. E nós temos o seguinte, não é o caso que há somente um X que é rei da França e todo Y que é rei da França é X e esse X é calvo. Nesse caso, nós negamos a construção inteira e nós temos que o atual rei da França é calvo, é falso, e o atual rei da França não é calvo, também é falso, porque ambos contêm a cláusula existe um e somente um atual rei da França que é falsa. Tá? A descrição, portanto, quando a negação toma ocorrência primária, a descrição tem ocorrência secundária. A negação tinha ocorrência secundária quando eu dizia há um X que é rei da França, todo Y que é rei da França é igual a X e não é calvo. Então, a negação aparece lá dentro, tendo ocorrência secundária. Se eu ponho a negação na frente, eu nego a frase inteira. E esta proposição agora, essa proposição negativa é verdadeira, não existe nenhum rei da França, nem calvo nem não calvo, e as duas proposições negadas aparecem ambas falsas. Tá? A negação de o atual rei da França é calvo, aqui não é o atual rei da França não é calvo, mas sim não é o caso que o atual rei da França é calvo. O que é verdadeiro não existindo nenhum rei da França. Tá? E com a distinção de alcance de descrições, nós podemos encarar finalmente o problema dos existenciais negativos. A pergunta que fazia Meinong, como é possível negar que algo exista? Se ao negar que algo existe, ou bem nós supomos que essa entidade é, e a negação da existência de algo que é falsa, é uma falsidade, ou supomos que é alguma coisa que não é e uma posição não tem sentido. Tá? De fato, o que a seção sobre existenciais negativos de Undenouting aborda é algo que nós poderíamos chamar o problema residual do não ser. Uma alusão aqui à resolução por Platão do problema filosófico da possibilidade da falsidade. Havia uma família de argumentos filosóficos que foram desenvolvidos na tradição pré-socrática, em particular, que compartilhavam, tinham em comum a conclusão de que não é possível julgar falsamente alguma coisa. Esses argumentos, existem diferentes versões. Há uma que Platão atribui a Parmênides, no diálogo Parmênides. Há uma versão que Platão atribui a Protágoras, no diálogo Teeteto.
Há uma versão que Aristóteles atribui a Antístenes no livro Gama da Metafísica. E são argumentos diferentes, mas eles têm uma espécie de matriz comum. E a matriz comum diz basicamente o seguinte: se toda representação está por alguma coisa que ela representa, né, toda representação é uma representação de algo. Esse algo deve estar para a representação do modo como o representado usualmente está para o seu representante. Então, se há uma proposição que diz que algo é o caso, tem que haver no mundo esse algo é o caso para a proposição ter sentido. Se ela não corresponde a nada na realidade, se nada corresponde à proposição na realidade, pareceria que a proposição é uma representação que nada representa, e isso é quimérico, não pode ser. A conclusão é que toda proposição representa alguma coisa, portanto não há proposição falsa. Platão se debateu com esse problema ao longo do itinerário filosófico dele, mas resolveu finalmente, resolveu de maneira cabal e definitiva no diálogo sofista. No diálogo sofista, Platão mostra que esse argumento é uma falácia decorrente de um amálgama espúrio entre o modo de significado do nome e o modo de significado da proposição. Se trata a proposição como se ela fosse o nome de um estado de coisas no mundo, com a consequência de, assim como eu não posso ter nome se não há nada que corresponda ao nome. Se eu introduzo aqui em aula, eu tomo de um poema de Stéphane Mallarmé o pseudonome Ptyx, P-T-Y-X, Ptyx. E agora eu digo Ptyx é azul. Só que nós não convencionamos o que, se é que alguma coisa, né, que Ptyx designa. Se, na ausência dessa convenção, Ptyx não designa nada. E nesse caso, ao dizer Ptyx é azul, eu não estou predicando ser azul de coisa alguma. Não há nada de que eu esteja dizendo, nem verdadeira nem falsamente, que é azul. Por quê? Não há representação onde não há representado. Mas o modo de representar a proposição não é esse. A proposição não é um nome. E essa é a descoberta crucial de Russell, de Platão. A proposição não é um nome. A proposição é o resultado da composição, da combinação, do concurso de duas funções lógicas radicalmente heterogêneas, que correspondem ao modo de significar, respectivamente, do nome, aquilo que Platão chamou nome, ou noma, e aquilo que Platão chamou verbo, rema. Em outras palavras, o que nós chamamos sujeito e predicado. Se o sujeito e o predicado se combinam na realidade, como eles aparecem combinados na proposição, então a proposição é verdadeira. E algo corresponde a ela, um fato. Se sujeito e predicado não se combinam, embora a expressão sujeito tenha sentido, o nome nomeia algo, e o rema, o verbo, também representa alguma coisa, mas eles não estão combinados assim na realidade. Se eu digo, por exemplo, teeteto voa, o nome nomeia teeteto e o verbo voar expressa o predicado e voar, mas não há um estado de coisas consistente de teeteto voando. Teeteto e voar não combinam na realidade. A proposição é assim falsa, sem ser privada de sentido. Platão mostrou, portanto, como é que podem haver representações às quais nada corresponde na realidade. Basta que o modo de representação não seja o do nome, mas aquele que é justamente próprio de uma proposição. Então, diante da pergunta agora, como é possível julgar falsamente, diante do veredito de Parmênides, não é possível dizer ou não ser, Platão responde, não, é perfeitamente possível. Eu digo o não ser quando eu profiro uma proposição falsa. Eu não estou não dizendo nada, eu estou dizendo alguma coisa determinada. Nada corresponde ao que eu estou dizendo. Não, nada corresponde porque a proposição é falsa. Tá? Mas é falsa, não é um contrassenso. O que acontece aqui é que ficou resolvido um problema, que é se por dizer ou não ser, nós entendemos proferir um juízo falso, então Platão mostrou como isso é possível. Mostrou um que é possível e mostrou dois como isso é possível. Agora, há um problema que ficou lá atrás, que estava sendo amalgamado, as duas coisas estavam sendo enfiadas no mesmo saco.
Ao se perguntar se será possível dizer ou não ser, nós podíamos estar perguntando como uma proposição pode ser falsa, mas podíamos estar perguntando também como é que um nome pode não designar. Para a primeira interpretação, Platão dá uma solução. A solução é condicional, portanto. Se por dizer ou não ser, vocês entendem proferir proposições falsas, eu mostro como isso é possível. O verbo e o nome designam coisas que não estão compostas, combinadas, na realidade, como o nome e o verbo estão na proposição. Mas ficou lá atrás o outro problema que estava sendo amalgamado com esse, é saber como é que é possível falar de objetos inexistentes. Como é que nós falamos sobre centeias, centauros, unicórnios e assim por diante? Bem, para esse problema residual do não ser, residual porque ele foi dissociado do outro problema, aquele outro foi resolvido, nós julgamos falsamente quando nome e verbo estão concatenados de uma forma como as entidades em questão não estão concatenadas na realidade, mas permaneceu o problema residual, que emprestava um simulacro de plausibilidade para o problema do juízo falso. E era o problema do nome vazio. Como é que nós podemos falar sobre o que não existe? Como é que o pensamento pode se ocupar de centeias, centauros e assim por diante? Muito bem, a resposta de Russell é por descrição. Para isso serve a generalidade lógica. Em outras palavras, estritamente falando, não há nome de objeto inexistente para Russell. O que há em troca são expressões denotativas. E agora chegamos ao coração de uma ideia que vai nos ocupar bastante, porque nós vamos ter primeiro a análise de Russell e depois nós vamos ter alternativas a essa análise de Russell na sequência do nosso itinerário desse semestre. O Russell diz: o domínio inteiro das não-entidades, como o quadrado redondo, o número primo diferente de 2, Apolo, Hamlet, etc., pode agora ser facilmente abordado. Todas essas são expressões denotativas que não denotam nada. Você repara, ele diz que todas são expressões denotativas, mas duas não têm a forma de expressões denotativas. Você tinha o quadrado redondo e o número primo diferente de 2. O número primo par diferente de 2. Mas, além disso, Apolo e Hamlet. O que o Russell está dizendo? Que Apolo e Hamlet não são nomes, são expressões denotativas. Uma proposição acerca de Apolo significa aquilo que obtemos substituindo por Apolo o que o dicionário clássico diz que esse nome designa, a saber, o Deus Sol, algo assim. Todas as proposições em que Apolo ocorre devem ser interpretadas seguindo as regras precedentes para expressões denotativas. Se Apolo tem uma ocorrência primária, a proposição contendo a sua ocorrência é falsa. Se a ocorrência é secundária, a proposição pode ser verdadeira. Então, o que o Russell está dizendo agora? Ele tinha dito lá no início que uma expressão é denotativa exclusivamente em razão de sua forma. Em outras palavras, que ter a forma de uma expressão denotativa é condição suficiente para algo ser uma expressão denotativa. O que Russell está dizendo agora é condição suficiente, mas não é condição necessária. Algo pode passar por ser uma expressão denotativa sem ser uma expressão denotativa. Pode parecer um nome. De fato, Russell aqui abre uma porta para uma análise que vai se tornar, cujo domínio de aplicação vai se tornar cada vez mais abrangente, que é a análise das expressões denotativas que nada denotam. Tá? E o Russell vai dizer o seguinte: sempre que eu tenho algo que parece ser um nome, mas designa algo que poderia não existir, isso de fato não é um nome, isso é uma expressão denotativa. Então, assim, todos os nomes ficcionais, como Apolo, Hamlet, Sherlock Holmes e assim por diante, Harry Potter, nenhuma dessas expressões é um nome. Cada uma delas é uma abreviatura de uma descrição. Havia uma vez um detetive inglês que morava em Baker Street, que tinha um assistente chamado Watson, etc., etc., e esse se chamava Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é uma abreviatura dessa descrição ou conjunto de descrições. Tá? E, estritamente falando, é uma expressão que nada denota. Os nomes ficcionais são todos nomes, pseudonomes, de fato são expressões denotativas. Nós vamos ver como o Russell vai generalizar isso e introduzir o seguinte critério para a gente estar na presença de um nome verdadeiro. Eu só tenho um nome verdadeiro quando eu não posso duvidar da existência do objeto nomeado.
Agora, poder duvidar da existência do objeto nomeado, eu preciso fazer o teste. Isso é, aplicar a dúvida cartesiana e perguntar, esse objeto poderia não existir? Se a resposta à pergunta for sim, o designador desse objeto não é um nome, e sim uma expressão denotativa. Ora, vocês já podem perceber, os nomes próprios de pessoas, Paulo Faria, Bertrand Russell, Rui Vicente Opperman, Jair Bolsonaro, são nomes acerca dos quais eu posso sempre perguntar, esse objeto poderia não existir? A resposta é sim. Nenhum ser humano é existente necessário, como Deus ou os objetos matemáticos. Conclusão, não há nomes próprios da linguagem natural. Paulo Faria não é um nome, Jair Bolsonaro não é um nome. Trata-se de descrições truncadas, expressões denotativas que nada denotam, non-denoting phrases. Isso vai ter uma enorme consequência na filosofia subsequente de Russell, em particular em virtude do modo como Russell concebe as relações entre lógica e teoria do conhecimento, que são o assunto da nossa próxima aula. Até lá, bom fim de semana e bom feriado para vocês.